tarde! Mais uma vez, eu, Adriana Carvalho, estou aqui no programa Qual é o Seu Projeto, transmitido pela Rádio XYZ. E hoje vamos falar de um assunto muito relevante e de interesse aí para muita gente, que é correspondência bancária. Hoje, quem vive aí sem essa correspondência bancária, né? Todo mundo precisa. E nada mais, nada menos para falar sobre esse assunto para a gente, para esclarecer todas as nossas dúvidas, é a correspondente bancária Ana Carolina Ribeiro de Souza. Boa tarde, Ana Carolina. Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz em estar aqui para a gente estar conversando sobre esse assunto que é tão interessante, né? Que é sobre a casa própria. É um sonho realizado. Então, assim, estou muito feliz em estar compartilhando esse assunto com vocês. Seja bem-vinda, Ana Carolina. E já começa falando para a gente sobre esse trabalho como correspondente bancário. O correspondente bancário, ele nada mais é que um intermediador que o banco tem entre o cliente e o banco. Então, o meu serviço é facilitar a documentação, que é te dar uma instrução mais específica a respeito de quais documentos vão ser necessários, onde você retira tais documentos, como você vai formular tudo. Então, eu sou, assim, um facilitador para o financiamento habitacional. Ana Carolina, e fala para a gente aí quais são esses produtos financiados pelo seu trabalho. Então, hoje a gente trabalha com modalidades que é assim, ó, o mais conhecido, né, que é o crédito imobiliário para imóveis novos, imóveis usados. Esses dois são os dois mais conhecidos, como de casa, apartamento e também de lote. E o produto que ele não é tão novo, mas ele era pouco divulgado. É um produto mais novo, que é o construção, e que dentro de construção vai abranger algumas coisas que eu vou falar um pouco mais para frente, que é uma parte mais extensa. Mas assim, especificadamente você sair do aluguel e ir para sua casa própria. A sua especialidade mesmo é, então, imóvel? Imóvel, exatamente. O meu foco de financiamento é habitacional, é imóvel. Então, quem quer adquirir a casa própria, procura você. Hoje todas as dúvidas sobre esse assunto, tudo. Porque, assim, muitas das vezes, quando você pensa assim, eu tenho muita vontade. Só que você pensa assim, não, peraí, como que eu vou fazer para declarar a minha renda? Como que eu vou fazer para mostrar quem eu sou para o banco me aceitar? Então, o correspondente bancário ele vai fazer esse serviço. E serve para locação ou só mesmo para compras? Não, só mesmo para compra. É a compra do imóvel, tá, para a pessoa. Entendi. E, Ana Carolina, dentro dos financiamentos aí de construção, quais que são os produtos que beneficiam os clientes que você oferece? Então, essa daí é uma parte bem interessante. Nesse produto, eu vou ter o financiamento do terreno mais a construção. Ou seja, você quer uma casa, mas procura e não encontra no setor que você quer e com a metragem que você quer, do jeito que você quer. Então, nessa oportunidade, você vai poder construir da forma que você precisa, da forma que você idealiza. Dentro dessa modalidade, eu tenho também o financiamento da ampliação, da reforma e da que a gente chama de continuação. Vamos supor, você compra uma casa e ela, um exemplo, tem 2 quartos, você queria aumentar a quantidade de quartos, um banheiro, colocar uma área, o banco vai financiar essa extensão do seu imóvel. Então, assim, é bem interessante, por quê? Porque o banco vai financiar em 35 anos. Então, assim, o valor da parcela que vai ficar para você é muito acessível. Então, é bem interessante, porque, assim, muitas das vezes você procura pro imóvel e você não fica 100% satisfeito. Então, com essa situação, você vai conseguir comprar seu imóvel e deixar ele como você quer, com a cara de casa de lar, com cara de casa nova. E com a cara de cada um, né? Porque gostos, cada um tem. Exatamente. Igual assim, eu tenho cliente que eu dou mais preferência para uma área de lazer, eu quero construir uma piscina, eu quero fazer um pergolato, eu quero colocar uma estrutura de energia solar. Tudo isso é financiável pelo banco. Então, é muito interessante essa parte, porque assim, antes você pensava assim, eu vou ter que comprar um apartamento num lugar mais distante ou não era o que a pessoa queria. Então, hoje ela escolhe o setor, aí ela vai, escolhe o lote,
Aí o banco vai financiar o lote e a construção. Quando eu falo isso, você pensa assim, não, peraí, quais são os pilares, né? O que eu preciso para isso? Eu vou precisar de pagar o pedreiro, eu vou precisar de pagar o engenheiro, vou ter que precisar de comprar o material e fazer também a documentação. Tudo isso vai ser financiável. Então é bem interessante. E parcelando em 35 anos, ou seja, o valor da parcela vai caber no seu bolso. Vai ser uma parcela interessante. É como se fosse um aluguel, só que está pagando pela casa própria, né? Exatamente. Tem muita gente que pensa assim, ó, igual assim, ó, por exemplo, você paga hoje, você mora num lugar pequeno e paga um valor do aluguel. Quando eu vou e faço a simulação, a pessoa vai falar assim, nossa, peraí, o meu aluguel é mais caro do que o valor que eu vou ter que dar de parcela. E aí existe uma trava muito grande das pessoas pensarem assim, eu não tenho dinheiro para dar entrada, eu não tenho dinheiro agora. O banco ele vai financiar segundo a avaliação e não segundo o valor que você está comprando. Então vamos supor, você com a pandemia e tudo que aconteceu, os imóveis em Goiânia estão sendo muito bem valorizados, muito bem avaliados. Então com essa situação, às vezes você consegue uma avaliação superior a 10, 20%. Isso aí vai fazer com que o seu valor financiado aumente. E aí você precisa de dar menos entrada ou até pode cair no momento de não precisar de dar entrada, entendeu? E o banco financia a documentação também. Então, às vezes, você não precisa ter nada de entrada ou muito pouco. Depende do imóvel. Por isso é muito importante, nesse momento, a pessoa estar procurando os nossos serviços. Por quê? Porque tudo isso, antes de você correr atrás do imóvel, você já se certifica se seu cadastro aprova. Então, assim, tem muita gente que fala assim, não, primeiro eu vou procurar a casa. Não, primeiro você vai aprovar seu cadastro. Saber qual que é o seu poder de compra. Sabendo o seu poder de compra, você vai conseguir ser mais focado. Por exemplo, você acha assim, pensa assim, não, para mim, eu não vou conseguir aprovar uma parcela de R$2.000, por exemplo. Aí eu vou lá, aprovo e te provo, às vezes, que o valor da sua renda aprovou 2.500, ou então não, aprovou só 1.000, então você vai mais focado. Você não perde o seu tempo em estar procurando algo que não cabe no seu bolso. Então é uma coisa mais planejada. E essa aprovação, ela dura até 6 meses. Então você pode ter a oportunidade de ir aprovar e só depois correr atrás do imóvel. E você sabe que depois que a gente está com dinheiro na mão é muito mais fácil de correr atrás do imóvel, né? Sabendo que você tem ali aquele poder de compra, fica muito mais fácil você correr atrás de uma coisa mais focada. Justamente, né? Ana Carolina, e em que momento que o cliente deve solicitar o seu trabalho? Olha, eu falo que depende muito da situação que o cliente se encontra. Então, antes de procurar o imóvel e antes de ir atrás do corretor, então ir atrás do dono do imóvel, negociar valor com o dono do imóvel, até o dono do imóvel, antes dele fazer a sua oferta para o cliente, é interessante solicitar meu serviço antes. Por quê? Porque eu vou falar para o dono do imóvel primeiro, que eu vou fazer uma avaliação no imóvel dele. Então, a gente já vai saber por quanto, se o valor que ele está pedindo no imóvel é honesto, certo? Ou se não, está fora do negócio, ou então se ele está pedindo muito, se ele está pedindo pouco. Então, para o dono do imóvel, é interessante você procurar meu serviço antes. E para a pessoa que vai comprar, também é interessante você olhar antes de procurar qualquer coisa. Porque, igual eu estava falando, às vezes o seu poder de compra é muito maior do que você imagina. Então, você começa a procurar uma coisa mais certa. Então, antes de tudo, pensei, eu quero ter meu imóvel. Eu vou procurar o correspondente bancário. O correspondente bancário, vamos supor, você tem alguma pontuação no Serasa que você não lembra, que você não sabe, que às vezes o valor é pequeno, é um valor que nem te atrapalha. Então, uma coisa que você não sabe, então, assim, tudo isso eu vou te falar antes de colocar no sistema. Então, eu vou te falar antes de você errar, entendeu? Porque da mesma maneira que fica 6 meses aprovado, fica 6 meses reprovado. Então, antes de olhar, antes de você, procurar um imóvel e não ser o que você quer, você vai lá e aprova o crédito. Você já sabe qual que é o seu poder de compra. Até a sua negociação muda quando você sabe quanto que você tem dinheiro no bolso, né? Que é o valor do valor que o banco vai te emprestar. Ana Carolina, tem uma pergunta aqui do João Vitor, ele é do Parque Amazonas. Abraço para você, João Vitor. Obrigada por estar participando.
Ele quer saber o seguinte: eu quero começar a construir e tenho medo de começar e depois parar a obra por falta de dinheiro. Como eu devo proceder? É exatamente isso que eu estava falando. O interessante é o seguinte, João Vitor. Quando você vai fazer esse financiamento, a primeira coisa que a instituição financeira vai te pedir é o quê? Uma planilha orçamentária. Nessa planilha orçamentária, você vai saber todo o material que você vai precisar e qual que é o custo daquilo ali. Com o financiamento da construção, você vai saber quanto que o banco vai te emprestar. Então, vamos supor, você tem um dinheiro guardado, pega esse valor, soma com o valor que o banco vai te emprestar. Aquele vai ser o seu valor total. Na planilha vai estar ali todo discriminado o seu custo operacional. Então, você já vai saber, não, peraí, eu tenho que ir mais devagar na compra do meu porcelanato, eu tenho que ir mais devagar, ou então, não, eu posso investir mais ali na minha fiação elétrica e tudo mais. Então, o interessante é você procura um correspondente bancário, aprova o seu cadastro, daí você vai saber tudo que você tem, e aí você, na hora que começar a obra, já está tudo planejado. Então, é bem interessante mesmo. Antes de você começar qualquer coisa, vamos ver quanto você pode gastar com aquilo ali. Tem outra pergunta aqui também da Maria Aparecida, ela é de Bela Vista. Maria Aparecida, abraço para você, para o povo de Bela Vista, obrigada por já estar participando com a gente. E ela quer saber o seguinte: como saber se eu vou ser aprovada ou não? É exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou solicitar com você uma documentação, você vai me mandar a documentação. Aí eu vou falar assim: Maria Aparecida, no seu nome tem uma restrição. Então, não, Maria Aparecida, no seu nome não tem nada, nós estamos limpos, podemos entrar com a solicitação do financiamento habitacional. Eu demoro para aprovar um cadastro que toda a documentação está na minha mão, no máximo 24 horas. Então, vamos supor, você me manda uma documentação pela manhã, no final do dia você já sabe se seu cadastro está aprovado sim ou não. Se a resposta for sim, eu vou te dar todo o cronograma que você vai precisar, que é exatamente esse meu serviço, que é te explicar todos os passos que você vai andar, tudo que você vai precisar de documento. Então, eu vou te antecipar tudo que você vai andar durante os 40 dias para sair o seu financiamento habitacional. Porque uma média de demora hoje para do dia que aprova até o dia que é pago o contrato é em média 40 dias. E Carol, e assim, além da Caixa, você também trabalha com outros bancos ou só a Caixa faz esse financiamento? Eu tenho um contrato de exclusividade com a Caixa, então eu faço só Caixa. Porém, eu já te adianto, a Caixa, ela é o banco da habitação. Então, eu já te adianto com toda certeza e dou a minha cara a tapa. Não existe banco colorido, persorororô, ou então qualificou, que seja com a taxa mais interessante do que a taxa da Caixa. E como a Caixa ela é um banco assim, muito à frente na habitação, então é a melhor avaliação de mercado e com certeza as menores taxas de mercado. E tem planos para cada tipo de cliente. Por exemplo, eu sou um funcionário público, tem taxa especial para funcionário público. Eu vou utilizar meu FGTS, tem uma taxa especial para o seu FGTS. Então, assim, a Caixa ela não classifica o cliente de forma... Não, cada cliente, cada caso é um caso. E existem taxas especiais para cada caso. O Flávio, ele é de Anápolis. Pessoal de Anápolis, abraço para vocês. Abraço para você, Flávio. Oi, Flávio. Ele está perguntando o seguinte: se eu comprar um imóvel de outro dono ou da imobiliária, tem alguma diferença para fazer esse financiamento? Não, na verdade é assim, o que é um negócio? É assim, vamos supor, o banco é o dono do dinheiro. O dono do dinheiro, tanto ele vai emprestar para você. Você é o cliente final do banco. Se você está comprando de imobiliária, se você está comprando de corretor, ou se você está comprando direto do dono do imóvel, para o banco não vai fazer diferença, porque isso é o que o responsável pelo financiamento é você. A documentação necessária, tanto o corretor pode te auxiliar nisso, tanto o dono da imobiliária pode te auxiliar nisso, e também eu posso te auxiliar em falar. É exatamente esse meu trabalho. Eu vou te falar qual que é a documentação que você vai precisar para aprovar o seu cadastro e qual vai ser a documentação que você vai precisar do imóvel e do vendedor do imóvel. E vou te falar, tal dia você precisa ir para o cartório, tal dia é dia de assinar na agência,
você vai ter um custo X na agência, você vai ter um custo Y no cartório. É exatamente esse o meu trabalho. Meu trabalho é a articulação entre as partes, entre o cartório, entre o banco, entre você, é essa tríade, esses 3 lugares que você vai passar quando você vai adquirir seu imóvel. Ana Carolina, muitas perguntas aqui. Quero mandar, que coisa boa. O pessoal participando muito. Obrigada aí pela participação da Maria Joaquina de Palmas, Tocantins. Olha só, abraço para o pessoal de Palmas. E a Maria Joaquina pergunta o seguinte: qual o score ideal para conseguir um bom financiamento? Maria Joaquina. Maria Joaquina, você é uma pessoa muito querida, que é da cidade quente. Eu adoro o calor, nós estávamos falando aqui mais cedo. Deixa eu te falar uma coisa, esse mito do score é um mito. Na verdade, aquilo ali não é um ponto crucial. O que o banco vai te analisar não é pelo seu score. Tem muita gente que fala assim para mim: eu tenho score 700, 800 e não aprova o cadastro. Por quê? Porque o banco, vou te contar um segredo sobre essa situação. O banco, ele vai te analisar pelo seu comportamento financeiro. Do tipo, o banco tem um fundo de dados que vai saber, segundo o fundo de dados, segundo a sua documentação, quanto que de fato é a sua renda. E o banco vai analisar para te aprovar se você é capaz de pagar aquela parcela. Como que o banco te classifica dessa maneira? Ele vai olhar que 30% do valor da sua renda comprovada, ou seja, o que vem no seu contra-cheque, ou então o que vai na sua declaração de imposto de renda, ela pode ser utilizada como financiamentos. Então, vamos supor, eu sou uma pessoa, vamos dar um exemplo aqui básico. Eu sou uma funcionária pública que ganha R$5.000 por mês. Eu entendo que 30% dos meus 5 mil por mês pode ser utilizado como financiamento. Só que eu já tenho financiamento de uma moto, eu já tenho financiamento de outra coisa, então eu sou uma pessoa endividada. Eu posso ter o score 700, só que a minha parcela não cabe no meu salário. Então o banco, ele não vai dar um ponto no seu score, ele vai dar um ponto no seu comprometimento de renda. Então é o que eu sempre falo, quando a gente vai fazer uma simulação, que é muito importante, a Caixa tem um site que é aberto a todos, você pode entrar lá no site, fazer a simulação, colocar lá, seguir ele vai fazer as perguntas, você responde lá, é bem simples. O grande lance é colocar o valor da renda bruta correta, o seu nome, CPF e a data de nascimento. Por quê? Porque como o financiamento é de até 35 anos, então você tem que terminar aquele financiamento com 79 anos e 11 meses. Então vamos supor, se eu sou uma pessoa de 30 anos, então eu tenho um tempo de pagamento maior, ou seja, eu posso utilizar mais tempo do que se eu sou uma senhora de 60 anos. Então tem essa diferença, tem a diferença que se o meu salário está totalmente comprometido ou então se não, se o meu salário está livre. Agora vamos dar outro exemplo, eu sou uma pessoa do exemplo anterior, que eu ganho 5 mil por mês, porém eu não tenho nem outro financiamento. Então eu sou uma pessoa e eu tenho um score ruim, então eu sou uma pessoa que eu vou ser aprovada. Por quê? Porque o banco vai entender que o valor do meu salário paga aquela parcela. Então essa conta não é por score, ela é exatamente por quem é você. E é nesse momento que eu entro, é onde eu vou te falar. Maria, qual que é a sua profissão? Como que você comprova essa renda? Como que a gente pode extrair essa renda de uma forma melhor? E aproveitando aqui, me deu um insight, aproveitando que eu estou falando de renda, abriu agora no dia 15 para fazer as declarações de renda. Então é muito importante você aproveitar esse momento, se a sua renda é informal, se não tem declaração de imposto de renda, é muito importante você estar declarando. Porque o banco só vai aprovar o cadastro, só vai dar o crédito para quem declara que tem aquela renda. Porque, por exemplo, tem gente que fala assim para mim, eu nunca declarei imposto de renda. Todo cidadão que, a partir de um valor X, é obrigatório. Então, o banco vai confiar numa pessoa que não declara? Então, não vai. Então, é muito importante ter a comprovação de renda. É bem esclarecedor mesmo, né? Carol, o José Carlos de Itapuranga, Goiás. Abraço aí nessa cidade. Um abraço para você aí, José Carlos. E ele quer saber o seguinte: por que alguns imóveis não podem ser financiados? Porque a documentação que é necessária para o imóvel é a certidão de matrícula e ônus. Existem imóveis que eles são penhorados judicialmente, existem imóveis que não são registrados e que não têm matrícula, certidão de matrícula individualizada. Por exemplo, um condomínio que ele acabou de lançar, esses condomínios fechados de alto padrão.
Quando ele acaba de lançar, ele ainda não tem uma matrícula individualizada. Então, ele não pode ser financiável porque a matrícula, não tem como eu colocar uma alienação naquela matrícula que não tem dono. Então, é uma matrícula que ela está em aberto. Então, vamos supor, não existe uma matrícula para aquele lote. E ao mesmo ponto, assim, que tem imóveis que não são nada, não tem inscrição de nada. Então, o banco ele só vai financiar quem tem a matrícula livre, entendeu? Ele, no caso de imóveis prontos, que são novos e usados, ele pode ter dívida de financiamento, ele não pode ter penhor, ele não pode ter outro tipo de situação, porque, por exemplo, o objeto do financiamento, ou seja, a garantia do financiamento é o imóvel. Então, como que eu vou ter uma garantia que não tem alienação? Não pode. Então, é exatamente por isso, por conta da alienação, tem que comprovar a alienação. E a Sara Rebeca, de Goianésia, a Sara está sempre participando com a gente. Um abração para você, Sara. Obrigada aí pela sua participação. E ela pergunta o seguinte: quais as apólices obrigatórias no financiamento do seu imóvel? É essa que eu acredito, eu não entendi muita pergunta, mas eu acho que a apólice que ela pergunta do imóvel é certidão de matrícula e ônus. E da pessoa que está financiando é comprovante de endereço, comprovante de renda e CNH. Ou CPF, RG. Se for casada, igual do cônjuge. E outra coisa, se você é casado, tem que, por obrigação, colocar o nome dos dois. Mesmo que um não tenha renda, ele precisa aparecer no contrato, porque se é dos dois, é dos dois. O valor dos juros é suficiente para escolher o crédito imobiliário? Quem faz essa pergunta é a Alana Borges, de Três Lagoas, Mato Grosso. Ô, pessoal do Mato Grosso, abraço para vocês, Três Lagoas, e abraço especialmente para você, Alana. E aí, a pergunta dela? Quer que eu repita? Valor dos juros é suficiente para escolher o crédito imobiliário? Assim, o valor dos juros, ele é assim, vamos supor, eu sou funcionária pública, eu tenho uma taxa especial. Eu vou utilizar o FGTS, eu tenho uma taxa especial. Eu estou comprando um imóvel que entra dentro do Minha Casa Minha Vida, ele tem uma taxa diferenciada. Agora eu estou escolhendo um imóvel com valor acima que sai do teto do Casa Verde Amarela. Então, ele vai ter uma outra taxa de juros. Agora, se você falar assim para mim, eu estou em dúvida entre um imóvel do mesmo valor, novo ou usado, tem diferença? Não. Eu estou em dúvida entre, no mesmo valor, um imóvel pronto ou uma construção. Não tem diferença dos juros. Os juros, ele vai estar atrelado à situação que você vive. Se é funcionário público, se você não é, se você é correntista, caixa, se você tem relacionamento na caixa, tudo isso vai diminuindo a taxa. Porque, por exemplo, o banco ele vai te dar uma oportunidade de ter uma taxa menor se você tem um relacionamento com o banco. Você não tem um cartão de crédito do banco, você não tem uma conta no banco. O banco, vocês não têm relacionamento, então sua taxa é um pouco maior. Então, assim, no momento que, eu volto a dizer, esse é meu trabalho, no momento que a gente vai fazer um financiamento, eu já coloco para você, quem não quer um cartão de crédito, né, gente, é bom demais. Então, eu já vou e falo para você, vamos adquirir um cartão de crédito, vamos adquirir relacionamento com o banco, vamos fazer uma conta corrente, uma conta poupança. Conta poupança é extremamente interessante para todos nós. Então, é bem interessante mesmo. Se a gente for pensar assim, é uma conta que vai ficar fora de declaração. É muito interessante a conta poupança. E uma dúvida minha, você falando de conta poupança, há uma diferença entre conta poupança e conta corrente para fazer esse financiamento? Exatamente. Algum é melhor que o outro? A conta poupança, ela tem umas questões de proteção de crédito, que a conta corrente não tem essa proteção de crédito. Então, se você quer se mostrar para o banco, você quer se mostrar como uma pessoa interessante, você tem que ter uma conta corrente. Porque se você tiver uma conta poupança, pode ter lá 2 milhões aplicado. A visualização do banco, ele não faz a visualização desse valor. Então, ela tem uma série de questões que não vão te mostrar para o banco. Você vai ter relacionamento? Vai. Mas se você tiver aquele mesmo relacionamento dentro da conta corrente, você vai ser uma pessoa mais bem vista. Com a conta corrente. Com a conta corrente. Então, assim, se a nossa intenção é demonstrar relacionamento, vamos fazer uma conta corrente.
Agora, se a gente já está aprovado, se a gente quer pensar numa coisa para guardar dinheiro, vamos pensar numa conta poupança. Mas e se a pessoa tiver só conta poupança, ela consegue fazer o financiamento também? Exatamente. Isso não vai ser ponto de aprovação, sim ou não, porque o que vai aprovar o seu crédito vai ser a sua renda. Agora, a conta poupança, ela vai te trazer relacionamento, então sua taxa de juros vai ser menor. Entendi. Ô, Ana Carolina, o Ari Cruz, do setor marista, pergunta o seguinte: qual o valor mínimo para o financiamento do seu imóvel? Eu até ontem estava falando a respeito... Ari, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Eu até ontem estava falando a respeito dessa situação. O valor mínimo, tanto para o Minha Casa Minha Vida, que é o PVCA, né? E tanto para o SBPE, que são imóveis que ultrapassam o teto, todos eles, o valor mínimo de financiamento é 50 mil. Mas vamos supor, a pessoa está comprando um imóvel de 1 milhão e quer financiar uma parte muito pequena, 50 mil. A pessoa está comprando um imóvel de 100 mil, ele quer só 50 mil. Então, assim, o mínimo sempre vai ser 50 mil para as duas situações. Ari, obrigada aí pela sua participação, um abraço para você e abraço também para o Forlan Oliveira, do Parque Amazonas, está sempre também participando com a gente, obrigada aí. E ele quer saber o seguinte: como saber quanto consegue pagar o empréstimo da sua casa ou apartamento? É exatamente na renda. A Caixa vai entender que 30% do valor da sua renda pode ser comprometido com financiamentos. Então, se a gente quer fazer uma conta crua, eu vou te falar para você pegar o valor da sua renda e diminuir 30%. Aí ali você vai ter o valor da sua parcela mínima, entendeu? Máxima, quer dizer. E como que faz para adquirir aí o seu trabalho? Qual que é o contato que você deixa para a gente aí, Ana Carolina? Eu vou deixar o meu WhatsApp. Eu costumo falar, eu não tenho WhatsApp pessoal nem profissional. Eu tenho um WhatsApp só, que toda hora que você tiver uma dúvida, pode estar me chamando. Eu vou estar aqui para esclarecer todas as suas dúvidas. Eu não cobro pelo meu serviço. Então, se você quer tirar uma dúvida, quer entender melhor sobre a situação, me procura no meu WhatsApp, que eu vou estar o tempo inteiro para esclarecer. No meu Instagram, eu tiro algumas dúvidas, a gente conversa, mas é de uma forma geral. Agora no WhatsApp, porque no financiamento habitacional, cada caso é um caso, então são dúvidas muito pontuais. É igual assim, existe uma pessoa que tem contra-cheque, existe uma pessoa que tem a declaração de imposto de renda, tem uma pessoa que é renda informal, tem uma pessoa que tem uma MEI, uma EIRELI, então assim, é uma infinidade de situações que não são iguais. Então no WhatsApp eu vou conseguir te dar um atendimento mais personalizado. Eu tenho uma equipe preparada para estar te respondendo. Meu telefone é 98205-3333. O Instagram que você falou? O Instagram é Ana Carol Soluções _financiamentos. Gente, quem não conseguiu anotar, é um pouco difícil, né? Nos comentários. Fica gravado o programa, você entra no link depois, assiste novamente, pega aí o contato da Ana Carolina e tira todas as suas dúvidas, você que quer construir, quer comprar, enfim, tudo que você precisar aí com os trabalhos dela, ela está disponível, né, Ana Carolina? Exatamente. E assim, eu quero deixar como uma mensagem final, uma mensagem assim, que o que eu posso falar para você, espectador: não passe mais um dia insatisfeito onde você mora, tanto em melhorar a sua casa quanto sair do aluguel, porque pode ser muito mais fácil do que você imagina, pode estar muito mais perto da sua realidade do que você imagina. Eu aprovo o cadastro, eu aprovei o cadastro para a moça que trabalha na minha casa. Então, assim, eu aprovo cadastros que às vezes você olhando, você fala assim, não tem uma solução. Sim, tem uma solução. Porque a Caixa é o banco para o povo sair do aluguel. Essa é a intenção. E com esse novo governo veio muito forte a habitação para baixa renda. Então, se você tem o sonho de sair do aluguel, me chama. Eu vou ter um prazer em te atender e esclarecer suas dúvidas. Eu também tive um prazer em te receber aqui, esclarecendo as nossas dúvidas de tanta gente, né? Muito obrigada pela sua presença, por tudo que você esclareceu para a gente. Obrigada. Espero vir mais vezes. Com certeza vai vir sim. Pessoal, e é isso, a Ana Carolina está aí para solucionar o problema de todo mundo que quer sair do aluguel ou melhorar onde está morando, né? A casa própria, o apartamento, enfim. Tudo. Depois a gente vai conversar. Vamos ter uma solução. Coisa boa. E vamos ficando por aqui, o programa Qual é o Seu Projeto, esclarecendo hoje aí esse financiamento importante para todos nós, né?
Próxima semana a gente vem aí com novos desafios para você, fica ligadinho. Obrigada aí à equipe da Rádio XYZ, obrigada a você também que esteve o tempo todo com a gente. Abraço, eu, Adriana Carvalho, me despeço por aqui, Ana Carolina também, né? Tchau, tchau.